Gente, boa tarde. Bom, meu nome é Walter Caetano, sou violinista, produtor cultural, maestro, trabalho na área de cultura há muitos anos e eu venho até essa escola, né, com grande prazer, né, sou amigo, considero o Roberto como um grande amigo, grande incentivador das artes, da educação em Divinópolis. Então o Roberto, ele é uma pessoa assim, muito querida, é uma pessoa brava, né? Vocês vejam que ele, né, faz uma linha bem militar com vocês, mas é um profissional exemplar. Então assim, eu escolhi a escola de vocês porque sempre o Roberto abre as portas para mim e para os nossos projetos. O projeto, como ele disse, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né, na minha fala. Começou um projeto aqui de uma orquestra, né, isso há quase 10 anos atrás. E então para mim é uma grande satisfação, um grande prazer estar com vocês essa tarde. E eu vou falar um pouco sobre empreendedorismo cultural. Bom, por que eu estou aqui hoje falando disso? Durante a pandemia, vocês perceberam, né, que muitos comércios fecharam, muitas empresas tiveram que ficar fechadas, nós tivemos que ficar em isolamento social. E todo um segmento, né, o segmento de eventos, o segmento de aulas, foi muito prejudicado. E o que acontece? Existe um compositor muito famoso no Brasil, chamado Aldir Blanc. Esse compositor, muito querido, ele faleceu de Covid, foi uma das primeiras vítimas famosas assim, a falecer de Covid. E com essa morte, né, muitos artistas se sensibilizaram, a mídia se sensibilizou e a parte política também. E começou a se pensar como que os artistas iriam sobreviver, né, no mundo de isolamento social, porque, por exemplo, a pessoa que toca num barzinho, o barzinho estava fechado, então essa pessoa parou de trazer o pão para casa. O pessoal do teatro parou de fazer, né, as peças. O pessoal que trabalha com artes de um modo geral não tiveram um isolamento social e foram impedidos também de trabalhar, né? E aí veio a Lei Aldir Blanc, foi criada essa lei, que é uma lei que premia artistas, premia iniciativas que sejam gratuitas à comunidade. Então essa ação que eu estou desenvolvendo hoje com vocês, assim como outras também que eu já desenvolvi e vários outros artistas de Divinópolis e do Brasil como um todo, foram premiados para poder ir aos espaços, ir até o povo, né, as pessoas, até o público, para poder desenvolver o trabalho, né, que cada um desenvolve. Ou seja, o pessoal do teatro foi fazer alguma peça teatral, ou de forma virtual, ou de forma presencial, quando a escola pudesse receber. E aí acabou que se estendeu muito, né, o isolamento, principalmente da escola, a volta às aulas, e aí agora que a gente está executando algumas dessas ações. Então esse projeto ele tem um apoio da Prefeitura de Divinópolis, do Governo de Minas, da Secretaria Especial de Cultura, da Secretaria de Turismo, através da Lei Aldir Blanc, ou seja, Secretaria de Cultura e o Fomento à Cultura, incentivando os artistas a continuarem fazendo seus trabalhos. Porque a arte também é uma profissão. Então geralmente as pessoas perguntam para mim, por exemplo, Walter, além de tocar violino e cantar, o que você faz? Não, eu só faço isso, essa é a minha profissão. É a mesma coisa de perguntar para um professor se além de dar aula ele trabalha com alguma coisa, como se não fosse um trabalho. E vou falar para vocês, qualquer trabalho que vocês escolham para a vida de vocês, ele vai exigir de vocês muita dedicação, 100% do tempo praticamente, muito estudo, muita dedicação, muito envolvimento, e com a arte não é diferente, né? Então eu venho através também dessa minha fala desmistificar um pouco o que os artistas passam, né? Porque muitos artistas não são considerados como profissionais, e são, na verdade, os profissionais que trabalham no Natal, no Réveillon, no final de semana, à noite. Então os artistas eles trabalham muito, né? Às vezes até muito mais do que 8 horas por dia, 40 horas semanais. Às vezes a gente trabalha muito mais do que isso. Então assim, é um trabalho intenso, mas que é a nossa missão, é aquilo que a gente entende que Deus escolheu para que nós façamos, né? Fazer as pessoas sorrirem,
No meu caso, a música, os eventos com casamentos, as serenatas, os aniversários, as homenagens. Nós estamos presentes nos momentos mais importantes, né? Quando um casal está se unindo, né, perante Deus, quando está nascendo uma nova criança, quando de repente no Dia das Mães, no Dia dos Namorados, naquele momento onde as pessoas estão comemorando, ali tem um artista trabalhando e levando a sua arte. Então a arte é um trabalho, né, e essa ideia de fomentar a profissão de artista como realmente uma profissão reconhecida, também tem a ver com a fala que eu vou desenvolver para vocês. Bom, empreendedorismo cultural. Empreendedorismo é uma palavra que está muito na moda, né? O que seria empreendedorismo? Empreendedor. O empreendedor é aquele cidadão que ele assume todos os riscos. Ele é o próprio patrão, ele faz o próprio horário, ele organiza a própria rotina, ele faz seu planejamento, ele paga as contas, ele é o office boy, a gente diz que ele bate o escanteio e corre para escabecear. Então, o empreendedor basicamente é aquela pessoa que se mobiliza a empreender, a construir um negócio, a fomentar um negócio. E quando se fala de empreendedor cultural, nós estamos falando de pessoas que trabalham no ramo da cultura, né? E é o tema desse momento que eu estou falando para vocês. Bom, eu abri a minha apresentação com uma música que acho que todo mundo conhece, é aquela música do filme Crepúsculo, A Thousand Years. Imagino que todo mundo conheça, né? Sim? Ainda essa música ainda é conhecida, né? Na minha época para trás era muito conhecida. Gente, por que eu quis abrir com essa música? Primeiro porque é uma música muito conhecida e ela retrata exatamente o poder da arte, o impacto que ela desenvolve numa civilização como a nossa. Para vocês terem uma ideia, quando houve, né, esse boom da saga Crepúsculo, essa música foi tocada milhares e milhões de vezes. E vocês podem ter certeza que muitas pessoas se casaram com essa música que eu acabei de tocar, Entrada da Noiva. Então, ou seja, em cada 10 casamentos, 9 casamentos tinha A Thousand Years. E A Thousand Years, 1000 anos, né? A Thousand Years, ela dá a ideia do amor infinito, do amor eterno, do amor que sobrevive inclusive à morte, que é a percepção que todos nós queremos para o nosso amor, né? Que a gente tenha assim um sucesso de encontrar a pessoa certa e viver com ela uma vida, né, para todo sempre. Então isso é arte. Então eu quis também colocar essa música para dizer o seguinte: olha o impacto que um filme, levaram muitas pessoas ao cinema para assistir o número 2 e o número 3, né, a série 2 e 3. Vendeu-se muitos livros, vendeu-se muitos brinquedos, muitos brindes, muita camisa, enfim, muita coisa relacionada ao filme. E aí eu falo para vocês também, por exemplo, o Harry Potter, que também é outro fenômeno cultural. Quantas pessoas assistiram aos filmes nos cinemas, quantas pessoas leram os livros, né, da saga do Harry Potter. E aí toda uma indústria foi construída por trás disso, né? Então as pessoas começaram a querer usar as roupas que os personagens usam, a comprar os bonequinhos, né, do filme, a varinha de mágica. Então criou-se toda uma cultura por trás também, né, da saga também de Harry Potter. E aí eu sou um pouquinho anterior a essa saga, eu vou contar da minha experiência enquanto o que eu vivi na minha adolescência, na minha infância. Na minha época, né, eu tinha a idade de vocês, o que era, e acabou voltando agora, é a saga do Star Wars, né, que é aquela história lá das espadas, do sabre de luz, do Darth Vader. Então assim, eu era fascinado com aquele universo. Então existia os bonecos, os brinquedos, o videogame, os filmes, os livros, a capa do caderno que você quer usar é a capa com um dos personagens. Então, na minha época era isso. Para vocês entenderem o seguinte, como que a cultura, ela como que um filme, como que uma música, como que uma tendência, ela cria moda, ela cria novas tendências, ela
traz pessoas para poder consumir produtos. Como a gente vive no mundo capitalista, né, tudo acaba se transformando, né, a grande maioria das coisas se transforma em produtos porque elas precisam ser sustentáveis. Então o objetivo, né, da indústria, né, de um modo geral, é realmente criar produtos e criar elementos para poder gerar mais receita, para criar mais emprego, trabalho e assim por diante. Bom, então o que significa empreender? Empreender, né, como eu disse anteriormente, significa você assumir todos os riscos de um negócio e correr atrás do seu sonho, né? O empreendedor é uma palavra que está muito na moda hoje, principalmente que a gente percebe que o mundo está caminhando para uma nova tendência, né, de trabalho, onde as pessoas, foi dado ao direito, às pessoas, ao acesso à informação e também, consequentemente, as pessoas a fazerem as coisas, criarem novos negócios. Então, ou seja, as startups são a palavra da vez, os empreendedores são os novos profissionais, né, do século. E aquele sistema tradicional de carteira fechada, ele está ficando um pouquinho para trás. Assim como também o ensino à distância está ganhando espaço em detrimento ao ensino presencial. Para vocês terem uma ideia, existe uma pesquisa que já fala o seguinte, que em 2023 vão existir mais alunos do EAD em graduação e pós-graduação do que na faculdade presencial. Ou seja, já está virando o jogo, né? Então a gente está vivendo um novo normal. Com a pandemia, o que acontece? O online, a questão virtual, ela ganhou muita força. Os produtos digitais e a coisa online, ela ganhou muita repercussão e muita força. E, por exemplo, essa palestra ela poderia ter sido feita de forma online e as pessoas poderiam assistir no YouTube, que hoje é muito mais forte do que a televisão, né? Bom, então para vocês perceberem como que a cultura ela é importante e impactante na nossa vida, vou falar um pouquinho o que é cultura. A cultura, gente, é o seguinte, a cultura ela é muito importante para nós seres humanos, porque nós temos, enquanto seres humanos, seres pensantes, seres que sentem, seres que pensam, nós temos a necessidade de registrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa história. Então, desde as cavernas, os homens já faziam as pinturas rupestres, construíam pequenas flautas com ossos de animais, construíam tambores. Então, ou seja, o homem já tinha necessidade, desde as cavernas, desde quando se entende como a história já é contada, que o homem já tinha essa necessidade de se fazer cultura. E a cultura ela vem exatamente do fato de você cultivar, de você fomentar. Daí vem também a palavra agricultura, ou seja, é o homem interferindo na natureza, ou seja, colocando a assinatura dele na natureza, produzindo alimento, selecionando os melhores grãos, selecionando as melhores frutas, dando a sua contribuição para a natureza. E a cultura também vem nesse mesmo sentido. A cultura representa todas as crenças, todos os valores, todas as questões éticas, morais que a nossa sociedade tem. Para vocês terem uma ideia, vocês já devem ter estudado também isso, quando os portugueses chegaram no Brasil, já existiam brasileiros, né? Todos nós sabemos que os índios que aqui já estavam eram os primeiros brasileiros, eram os donos do território, né, do país. Mas o que aconteceu? Os portugueses, os espanhóis, como cultura mais forte, o que ela fez? Ela subjugou a cultura mais fraca. Então, todas as vezes que uma cultura forte encontra com uma cultura mais fraca, a cultura mais forte, ela subjuga a cultura mais fraca. Então, todo esse movimento cultural, de investimento cultural que se tem preocupado nos últimos anos, é justamente para que a nossa cultura, o nosso congado, o nosso queijo, o nosso pão de queijo, as nossas raízes mineiras não se percam
para a cultura mais forte, né? Podemos citar, por exemplo, vocês pegam, por exemplo, o cinema nacional. Aí compara o cinema nacional, por exemplo, com o cinema americano, com Hollywood. Bom, a princípio, a gente vai falar assim, não, mas o nosso cinema ele é inferior. Algumas pessoas vão pensar assim, eu não penso. O que eu consigo ver enquanto produtor cultural é que o cinema americano, ele é produzido, existe um investimento muito grande nele, de bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Por isso que o cinema americano é o cinema que vai percorrer todos os países, e é por isso que, de certa forma, quando o cinema ele chega num país, por exemplo, que não tem língua inglesa, né, que não são todos os países, obviamente, que falam inglês, esse filme ele vai ser traduzido, mas a assinatura americana, os conceitos americanos, a cultura americana vai ser entregue dentro daquele cinema, dentro daquele filme. Da mesma forma acontece com a música, né? Percebam como que o poder do cinema, o poder da cultura, ele consegue provocar transformações em uma sociedade. Então, para que nós não tenhamos o mesmo problema de desaparecimento da nossa cultura, é importante que nós valorizemos os nossos valores, que nós coloquemos a nossa identidade, a nossa realidade mineira, brasileira, em primeiro lugar. Por quê? Um povo sem identidade é um povo que está fadado a desaparecer. Então é muito sério, a cultura ela é muito importante para uma sociedade, para uma comunidade, e se ela não for valorizada, se ela não for aceita e fomentada, corre o risco de desaparecer, por exemplo, um queijo mineiro, um pão de queijo, um reinado, um congado, que só existe em algumas cidades. O samba, por exemplo, é uma assinatura totalmente brasileira, né? Imagina se desaparecesse toda essa cultura. Não, é melhor a música americana é melhor do que a brasileira, e aí todo mundo começasse a consumir a música brasileira, a música americana, não teria espaço para a música brasileira. Então o papel do empreendedorismo cultural é justamente esse: resgatar e preservar a cultura, a nossa cultura. Por exemplo, existem vários fomentos de preservação de monumentos históricos. Então, pense, por um lado, os museus, as obras de artes, o tombamento de monumentos, de casas, de praças, eles são muito importantes porque eles ajudam a preservar a arquitetura daquele ambiente, porque senão o progresso vem e destrói tudo, né, para construir uma coisa nova, para vir um prédio de 18 andares, né? Por exemplo, todo mundo deve conhecer ali o casarão do museu ali na Praça da Catedral, que é onde começou a cidade de Divinópolis. Imagina se destrói aquilo, imagina se faz um prédio ali naquele lugar. A gente estará pagando uma grande ferramenta, um grande instrumento de história da nossa vida. Então é para isso que serve o tombamento, e para isso que serve o investimento e o fomento à cultura. Então, como eu estava dizendo, o fomento à arte ele é muito importante porque nós seres humanos somos essencialmente seres que precisam de arte. Vocês já pensaram por um dia ficar sem ouvir música? Já passaram algum dia sem ouvir nenhuma música? Não tem jeito. Principalmente o ouvido, porque, por exemplo, quem está aqui hoje, eu toquei o violino, então mesmo que a pessoa não quisesse ouvir, ela ouviria. Às vezes a pessoa está ouvindo o funk que está tocando no vizinho, mas ela está ouvindo. Então nós não ficamos, momento algum, ou dia algum, sem consumir algum tipo de cultura. Imagine vocês, por exemplo, se não existisse o cinema, as séries, que a gente tanto gosta, né? Se não existissem as séries,
se não existissem os livros, a poesia, se não existisse a arquitetura, a pintura, a dança, imagina se não existisse nada disso. Como que a vida ia ser muito mais robotizada, penso eu, sem sentido. Então a arte é muito importante, por isso que é importante que se fomente, que se incentive. E uma coisa também muito importante, talvez a mais importante de todas, é que a arte, que a cultura, representa a nossa identidade. Imagina vocês, se pega, por exemplo, a França, e você tira dela o Museu do Louvre. Imagina se tira do Brasil, por exemplo, o Cristo Redentor. Imagina se tira, por exemplo, da Itália a pizza. Imagina se tira da França também o queijo francês ou o espumante. Ou seja, são heranças culturais que cada país, que cada povo desenvolve, que remete àquele povo, ou seja, é uma assinatura, é uma identidade que remete àquele povo, né? E isso significa cidadania, né? Eu ser um cidadão italiano significa eu falar a minha língua, eu ter os meus conceitos, os meus valores, a apreciação do italiano pela culinária, né, pela comida, pela gastronomia, pelo vinho, pela música italiana, pela ópera. Tem aí o Andrea Bocelli, por exemplo, né, um grande cantor italiano. Então isso significa o quê? Significa a minha identidade enquanto cidadão daquele local, ou seja, eu me identifico com Divinópolis. Divinópolis é a terra da Adélia Prado, Divinópolis é a terra do Túlio Mourão, Divinópolis é a terra do Ricardo Eletro, Divinópolis é a terra do Walter, é a terra de cada um de vocês. É importante que nós tenhamos orgulho de onde a gente nasceu, da onde a gente veio, porque é o nosso berço. Imagina um americano, como que ele ama aquele país, como que ele ama aquela bandeira, como que ele já foi para várias guerras para defender o ideal americano. Ou seja, é aquilo que ele defende, é aquilo que ele acredita. Então, cultura é identidade, é valor, é significado, é importância. Por exemplo, a gente pode falar da cultura dos egípcios, as pirâmides que são famosas, né? A esfinge, né? Toda aquela cultura da mitologia que existe, né? da múmia, todo um contexto cultural, a importância do cinema, da música, da cultura americana para a língua. O inglês, ele é a língua, ele foi por muitos anos a língua mais falada no mundo. Hoje é o mandarim, né? Mas por quê? A cultura chinesa também avançando, né? A ideologia, os conceitos, o chinês também se impondo, né? Abrindo suas fronteiras para poder falar da cultura milenar que eles têm. Mas do ponto de vista da cultura americana, como que nós, na nossa escola, hoje, fala-se inglês? Por que fala-se inglês e não se fala latim, por exemplo? Por que não se fala francês? Por que nós aprendemos inglês e espanhol? Porque são as línguas mais faladas do mundo. Mas por que são mais faladas no mundo? Porque existe uma cultura investindo milhões e milhões e milhões no cinema, na música e na arte de um modo geral, para que essa língua, para que esse conceito, para que esse modelo americano, ele chegue em várias outras pessoas, em vários outros países. Para vocês terem uma ideia da importância da arte, quem assistir, por exemplo, séries ou documentários ou filmes que contam a história de Steve Jobs, que é o criador da Apple, né? Ele estudou na Harvard, que é uma das principais universidades do mundo, uma das mais importantes. No filme fala exatamente o momento onde ele escapava de algumas aulas que a princípio ele não achava importante, para assistir a aula de caligrafia. Caligrafia é a arte
de desenhar a letra, né? A letra bonita. Então, qual é a ideia do Steve Jobs naquele momento? No filme mesmo fala, ele deixa bem claro isso. Ele queria criar uma máquina, um computador, e depois, né, veio o celular, vieram o tablet, vieram, enfim, essa série de produtos. Então ele queria criar um produto que fosse, que misturasse a questão tecnológica com a questão artística. Então, ele queria, por exemplo, colocar dentro do programa, né, que seria criado, um editor de texto que tivesse mais tipos de letras, por exemplo. E olha que isso era numa época onde o computador era do tamanho de metade dessa quadra. Não se pensava ainda no computador como sendo uma ferramenta que estaria em todas as casas. E depois, num segundo momento, o celular está no bolso de até mais de um celular por pessoa, né? Então, como o Steve Jobs, ele estava olhando para longe, né? Como ele estava olhando além do tempo. E para isso ele precisou também de estudar arte, né? Para que ele fizesse o computador, né? O Macintosh. E aí, na ideia dele, ele tinha a percepção de que aquele produto, ele seria utilizado pelos artistas, pelas pessoas que gostam de coisas finas, para pessoas que gostam de coisas de bom gosto, né? E aí, para vocês terem ideia, o melhor equipamento para música, para edição de áudio, o melhor equipamento para edição de imagem, tanto foto como para vídeo, em sua grande maioria são produtos da Apple, né? Tanto que eles criaram essa marca baseada na qualidade, né? Baseado na arte. Para vocês terem ideia, a influência dos filmes, né? Das novelas, por exemplo. Dos filmes eu já falei, por exemplo, eu queria, quando eu era criança, ter a espada do Darth Vader. Eu queria ter a nave, queria ter o brinquedo, queria ter o videogame, eu queria consumir aquele produto. Não sei, vocês talvez não sejam a geração de vocês, mas as novelas que a mãe de vocês assistem, que as avós assistem e assistiram, elas ditaram regras. Então, por exemplo, hoje o Big Brother, tem lá uma personagem X que usa uma tiara. Passa alguns dias, todo mundo está usando aquela tiara. Um monte de gente que se identifica com aquela personagem começa a usar aquela tiara no cabelo, começa a falar daquele jeito, começa a usar aquelas gírias, começa a se comportar daquela maneira. Tamanha a importância daquele produto como influência para uma sociedade. Vocês pegam, por exemplo, o funk ou a música de um modo geral. Existe um estilo ali, um estilo de roupa que se usa, um estilo de tênis, um estilo de camisa, um estilo de vestir, né, de portar, um estilo o próprio vocabulário, a influência da arte de um modo geral. Por exemplo, hoje nós temos o YouTube, que foi uma plataforma criada a princípio, né, e hoje é a grande plataforma de vídeos, para que as pessoas pudessem criar conteúdo. Eu quero postar uma foto do meu cachorrinho, vou lá e coloco. Eu quero postar uma foto minha cantando. Eu quero postar uma viagem que eu fiz. Ou seja, nós enquanto seres humanos produzindo conteúdos de vídeo. O Instagram foi construído a princípio para ser uma rede social de fotos, para que eu poste a foto do café da manhã, para que eu poste a foto, sei lá, de uma viagem. Como que isso influenciou e influencia a nossa geração? Hoje o TikTok, que é o que está mais famoso de todos, né, a princípio, ele basicamente são dancinhas. Então você tem vídeo, você tem música, você tem dança. É ou não importante a música, a dança, a arte para a nossa população? Nós precisamos muito disso. Bom, vou falar rapidamente sobre empreendedorismo cultural, que é um passo, né, que nós, enquanto empreendedores, nós damos na sociedade.
O Roberto muito bem citou, nós criamos aqui dentro da escola a primeira turma do projeto Dando Corda, que foi aulas de violino para crianças a partir de 6 anos. Daí surgiram várias pessoas que foram fazer aula de violino, como o próprio Roberto citou, alunos aqui da faculdade, da escola, que hoje estão fazendo faculdade de música, que estão trabalhando com música, que estão ganhando dinheiro, trazendo pão para casa, trazendo conforto para sua família. Então a música, a arte de modo geral, ela é sim um trabalho e as pessoas que trabalham nesse segmento, elas têm linhas de financiamento, elas podem trabalhar com patrocínio, podem trabalhar com a questão de prêmios, podem trabalhar com lei de incentivo. E aí no caso, por exemplo, vou citar um pouquinho da minha história. Quando eu comecei a realizar os projetos, eu criei um festival chamado Festival Nacional de Música de Divinópolis, que nós trouxemos a primeira ópera para Divinópolis, a primeira ópera com cenário, figurino e músicos. Então, só foi possível fazer isso porque alguém teve essa iniciativa. Por que vocês acham que tem uma festa da fantasia? Porque existem pessoas que querem se fantasiar e ir para uma festa, mas tem que ter alguém fazendo, produzindo isso. Do mesmo jeito, tem gente querendo assistir um concerto de violino, tem gente querendo assistir uma peça de teatro, tem gente querendo assistir a uma ópera. É importante que tenham pessoas produzindo, produção profissional, não aquela coisa de final de semana, onde a pessoa faz se der tempo de fazer. Não, de segunda a segunda, a pessoa trabalha com aquele segmento. Então o mercado cultural ele tem toda uma cadeia produtiva, né? Você tem lá pessoas que trabalham na técnica, no som, na iluminação, na composição, como artista tocando, como figurinista, como maquiador. Então assim, tem toda uma cadeia produtiva que depende desse mercado. E aí, como eu disse, nós temos algumas fontes de financiamento. Esse projeto hoje que eu trouxe para vocês, ele é um projeto que foi através de um prêmio da Aldir Blanc, que proporcionou a vários artistas poderem estar indo em escolas, em empresas, em locais públicos, para poder falar de arte. Por quê? Esse artista estava, durante a pandemia, sem poder trabalhar. Então, como o trabalho dele é esse, o governo, o Estado, ele veio e trouxe os prêmios para que nós continuemos e continuássemos fazendo o nosso trabalho de forma profissional, porque essa é a nossa profissão. Por fim, para finalizar, vou citar uma frase de Luiz Bonaldi, que é o seguinte: a cultura, ela forma pessoas sábias, a educação forma homens. É muito importante, gente, que nós tenhamos cultura. Quanto é interessante vocês conversarem com uma pessoa que tem conteúdo, que ela sabe falar de várias coisas, que ela tenha experiência de vida, que tenha lido, que tenha assistido a filmes, que tenha consumido poesias, que tenha assistido a peças teatrais, que tenha, enfim, viajado, conhecido o mundo, conhecido museus, conhecido civilizações. É muito importante, porque isso, quando nós vamos a algum lugar e conhecemos uma cultura, parte daquilo nós levamos com a gente. Então é muito relevante a cultura de modo geral, para que a gente possa abrir os nossos horizontes. Vocês podem ter certeza que Steve Jobs, Bill Gates lê, tem um documentário dele no Netflix, por exemplo, ele lê vários livros, inúmeros livros, ele carrega vários livros para todo lado, ou seja, uma pessoa que é ávida por conhecimento. É muito importante consumir cultura, consumir poesia, música de qualidade, filmes de qualidade, para que vocês tenham elementos para formar um cidadão melhor que pode vir no futuro. E outra coisa, só para concluir o raciocínio aqui, tudo aquilo que nós comemos começa a fazer parte de nós. Então, se a gente come uma comida estragada, aquilo faz mal para a gente. Pensem no que vocês estão assistindo, ouvindo, a qualidade da música, a qualidade do cinema, a qualidade da poesia, a qualidade de tudo que vocês consomem, porque isso faz diferença
porque isso vai ser absorvido pelo cérebro, pelo corpo, e vocês serão pessoas muito melhores se vocês fizerem as escolhas certas. Agradeço pela atenção de vocês, né? Deu o horário do recreio. Muito obrigado à escola, ao Roberto, né? A atenção de vocês. E quem quiser ficar sabendo mais sobre projetos, tiver mais interesse sobre essa questão cultural, pode me seguir no Instagram, é @waltercaetano com W e 2 N's. Me segue lá porque tem concertos esse mês, tem mais palestras, tem lives também que estão sendo realizadas. Estou no Instagram, Walter Caetano com W e 2 N's, tá? Me sigam lá e a gente vai estreitar essa relação. O ano que vem eu quero voltar aqui na escola para poder trazer um outro projeto, vou comentar com o Roberto agora, para aqueles que queiram aprender instrumentos. Nós vamos começar a partir do ano que vem também, voltando agora depois da pandemia, né, a fazer o nosso trabalho. Muito obrigado a todos pela atenção, um ótimo dia para vocês.